figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Existe uma figura de linguagem que se chama metáfora. Essa figura de linguagem consiste na comparação entre duas coisas. Só que nessa comparação eu não uso o articulador como. Então, se eu digo que alguém é um jacaré, eu tenho uma metáfora. Se eu digo que alguém é como um jacaré, eu tenho uma comparação. Então, quando ele diz que virar jacaré é coisa da literatura da língua portuguesa, ele faz referência à metáfora, apenas a isso, que é um recurso da linguagem utilizado por todos nós, ok? Metáfora. O que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014 tivemos eleições, no segundo turno o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, Boni, 2018 houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude. Que, obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. Nada mais além disso. É curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor, inclusive, foi acusado de ter divulgado informações sigilosas de investigações inconclusivas. Mas sobre a transparência que o senhor afirma defender das urnas, órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, associações de juízes, associações de juristas, associações de delegados da Polícia Federal, todos já atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Eu vou além. A transparência e a segurança das urnas eletrônicas tem sido motivo de orgulho da maioria da população brasileira. Agora, o senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha
e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer. Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional, candidato. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu, com um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. E pelo que tudo indica, está pacificado. E quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as Forças Armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas são uma das partes, né, desse grupo que analisa a segurança. A grande questão não é nem a presença das Forças Armadas, candidato. A grande questão que se dá é que o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas e a forma como o senhor ataca o sistema eleitoral é que causa ruído e que causa uma certa intranquilidade no ambiente. Teremos eleições, o ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar e chegar a bom termo essa questão de eleições. Agora, precisei provocar para que chegasse a esse ponto. Pode ter certeza que vão ter eleições limpas e transparência no corrente ano. Bolsonaro é estrategista, o cara é de outro mundo. Se liga na mensagem oculta que ele transmitiu no Jornal Nacional de ontem e você não percebeu. Anitta subestimou a inteligência do Bolsonaro e fez esse Twitter aqui mostrando a mão do presidente com uma colinha, tentando tirar a credibilidade dele como se ele precisasse fazer uma colinha na mão. Mal ela sabia que aí tinha uma mensagem. Tá meio borrado, mas dá pra ler. A sequência é Nicarágua, Argentina, Colômbia e o nome do doleiro que entregou milhões de dólares de esquema para a família Marinho, Dário Messer. Obrigado, Anitta. Milhões de pessoas agora vão pesquisar esses nomes e vão descobrir a verdade. Porque ele anotou Nicarágua. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, está promovendo prisões e perseguição aos cristãos no país, mandando fechar rádios católicas, regulando os meios de comunicação e mandando fechar igrejas. Adivinhe quem é amigo desse ditador Daniel Ortega, que está mandando prender cristãos lá no país dele? Isso mesmo, o Lula. E o Lula já prometeu que vai regular os meios de comunicação caso seja eleito. Há muito tempo, o Lula vem ameaçando padres, pastores e a igreja cristã, caso seja eleito. Outro nome na mão do Bolsonaro, Dário Messer, era o doleiro que entregava milhões de dólares de esquema para a família Marinho. Outro nome é a Argentina, que está falindo graças à política socialista de esquerda, que deve aumentar água e energia em 150%, a inflação muito alta, a moeda desvalorizada, inflação, os argentinos estão fugindo do seu próprio país. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui no Mais, deixa a sua opinião nos comentários e Deus abençoe.